Bom dia a todos os telespectadores. Hoje no Manhã Viva voltamos a olhar para a história e espiritualidade, não é? Que nos liga a personalidades extraordinárias. E em particular à figura de Santa Brígida da Irlanda. Esta santa, nascida no século V, é mais do que uma mera figura religiosa. Ela representa a esperança, a compaixão e a força que muitos procuram em tempos de adversidades. A sua vida foi marcada por lendas e milagres. É um testemunho da intercessão divina que transcende fronteiras. E, curiosamente, a sua cabeça repousa na igreja de São João Batista no Lumiar, um local que se tornou um santuário de fé e devoção para muitos, especialmente para os irlandeses. Ao longo deste programa vamos então procurar saber tudo, não é? Da vida inspiradora de Santa Brígida da Irlanda, as suas virtudes, claro, e a forma como a sua história continua a ressoar nos dias de hoje. Então, não tem por que não ficar connosco. Então, e como sempre, não é? Neste programa, nunca o iniciamos sem o habitual momento de oração, mas hoje quem irá orientar o momento de oração é exatamente quem vai falar sobre este tema, ou seja, o Padre Francisco Rodrigues, não é? Jesuíta, pároco do Lumiar, e a Bernadette Silva, não é? Também devota, não é? de Santa Brígida, não é? Muito bem-vindos, é um gosto ter-vos aqui. Muito Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Então damos início a este momento, invocando a memória, invocando a intercessão, invocando a comunhão desta grande mulher dos dias de hoje, com 1500 anos, mas continua viva no coração, na fé da Igreja e da comunidade, não só irlandesa, mas da Igreja espalhada pelo mundo. Então convidamos os nossos telespectadores a nos acompanharem nesta oração de Santa Brígida, e fazemos-lo em conjunto. Santa Brígida, mulher de paz, tu levaste harmonia aonde havia conflito, levaste luz às trevas, trouxeste esperança aos abatidos. Que o teu manto de paz cubra aqueles que estão perturbados e ansiosos, e que a paz seja firmemente enraizada nos nossos corações e no nosso mundo. Inspira-nos a agir com justiça e a respeitar tudo o que Deus faz. Santa Brígida, voz dos feridos e cansados, intercede para que Deus nos dê as forças de que tanto necessitamos, para que possamos crescer cada dia na mente, no corpo e no espírito. Assim seja. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, em honra e louvor pelas graças e privilégios que foram concedidos a Santa Brígida da Irlanda. Muito bem. Depois, então, do momento de oração, claro que vou convidá-los depois a sentarem, a dirigirem-se para a nossa sala de estar, enquanto eu vou-me dirigir para um momento de rúbrica, não é? Vem aí mais uma rúbrica de saúde e bem-estar. Então, já estou aqui ao pé da Inês Alvim. Olá, Inês, é um gosto ter-te aqui de novo. Obrigada. A Inês, claro, a Inês Alvim é doula cristã, educadora perinatal e conselheira de aleitamento materno, e já marcou várias vezes aqui presença, não é, noutros programas, mas está aqui uma vez para nos trazer mais informações sobre o mundo da maternidade. Hoje temos 2 temas para conversar com a Inês. Nesta primeira parte vamos falar sobre os métodos de alívio de dor. Então, Inês, diz-nos lá que tipo de métodos de alívio existem. Então, estamos a falar de métodos de alívio de dor durante o trabalho de parto, não é? Para lidar com a dor da contração, nós temos os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Sim. E temos os farmacológicos, que será a típica epidural. Claro. Portanto, existem estes 2 métodos para lidar com o desconforto das contrações. E é possível ter um parto seguro e confortável sem recorrer à epidural? Então, eu diria que até é mais seguro ter um parto sem recorrer à epidural, não é? Por todos os riscos que a epidural acarreta. Portanto, sim, a resposta é possível ter um parto mais fisiológico, como Deus pensou, não é? Para nós mulheres, sem recurso à epidural. E
que contras é que existem, não é? Em relação à epidural? Então, há vários riscos associados ao uso de epidural no trabalho de parto. Algumas consequências que o uso desta epidural pode causar. Em primeiro lugar, pode causar um prolongamento do trabalho de parto, principalmente no período expulsivo. Porquê? Porque a mulher, quando tem epidural, deixa de sentir as contrações, portanto não sabe direcionar os puxos para o seu bebê nascer. Isto é assim o mais comum. Também é muito comum uma mulher que peça epidural que tenha 2 a 3 vezes mais probabilidade do seu parto ser intervencionado, portanto com recurso a ventosa ou fórceps. Pois. Também é muito comum. Também retenção urinária, não é? A mulher não consegue urinar por conta da epidural, é preciso... Não sente, sim. Depois, menos comuns, mas também que pode acontecer, temos lesões neurológicas, mas aí é em 100 mil de mulheres que sente. Dores lombares, dores de cabeça também, cefaleias, hipotensão, portanto, queda da pressão arterial. Portanto, há aqui vários fatores que é importante conversar sobre eles para as mulheres estarem informadas. Claro, importantíssimo. Lá está, e é importante clarificar a mulher, não é? Que a mulher necessita de se movimentar durante o trabalho de parto. Não é verdade? Então, o trabalho de parto vai, por si mesmo, a mulher vai sentir que necessita de se ir movimentando. Não é preciso correr a maratona, não é? Porque ninguém corre a maratona antes da maratona, não é? Então, é preciso movimentar o quanto esta mulher queira, não é? Sem forçar, se necessário, promover aqui alguns exercícios para equilíbrio, mas a mulher por si só, ainda por cima, se não tiver epidural, vai sentir esta necessidade de se movimentar, até porque a movimentação é um método de alívio natural da própria dor. Que condições na saúde da mulher podem dificultar a mobilidade nesta fase? Olha, a epidural, não é? Muitas mulheres que têm epidural acabam por não se conseguir movimentar e ficam na cama, portanto não se mexem. Também há alguns casos de pré-eclâmpsia, hipertensão, não é? E outras condições obstétricas. Mas acho também importante falarmos aqui um bocadinho sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, para as mulheres lá em casa também saberem que a epidural não é o único recurso. Claro. Aliás, as partes que eu acompanho, a maioria delas pare sem epidural. Portanto, eu costumo usar aqui a minha bolsa de água quente, ou de sementes, neste caso que trouxe, o meu rebozo, que é um pano mexicano que também ajuda bastante a lidar com o desconforto. Usamos o pente para apertar como método de pressão, portanto, e também para enganar o cérebro, porque o nosso cérebro não consegue lidar com 2 dores ao mesmo tempo. Então a mulher aperta na contração e consegue lidar melhor com esta dor. Também aromaterapia, com o uso de óleos essenciais, massagem. Também criar um ambiente, esta é a minha luzinha azul, criar um ambiente mais favorável ao trabalho de parto, mais escurinho, com luz baixinha, podemos ter uma música também de fundo, é um ambiente mais propício. Também a oração, não é? Claro. Muito importante para esta mulher. E a respiração. Respirar de forma apropriada, sem prender o ar, também é muito importante para lidar com esta contração e focarmos nela. Muito bem, Inês. Foi interessante sabermos estas informações. De facto, a dor vem, não é? Mas ela traz um propósito maior, não é? Sim, não é sofrimento. Não é Exato, sofrimento. é vida, é o filho que se gerou. Isso. Eu vou pedir para passarem, claro, o teu Instagram, que tem muita informação importante. No entanto, a Inês vai voltar aqui na segunda parte do nosso programa para clarificar mais um tema. Não digo já, não é? Não vou dizer, não é? Para que possa também ficar connosco e descobrir mais, não é? Nós queremos que esteja informado e informada, não é? No entanto, aviso já, quem tem mulheres grávidas na família, sugiro assistir a este programa. É sempre bom estarmos informados, como também disse aqui a Inês há pouco, não é? É importante dizer as consequências de uma epidural, não é? É bom saber tudo. Então, vamos voltar ao tema do nosso programa e depois já conversamos na segunda parte com a Inês. Então, volte connosco. Então já estou aqui com o Padre Francisco e a Bernadette, não é? E a primeira pergunta é sempre à volta da relação dos convidados com o tema. Então eu perguntava-vos qual a vossa ligação com Santa Brígida da Irlanda.
Não sei, padre, quer começar? Não, é claro, a minha ligação com a relíquia de Santa Brígida da Irlanda nasceu, eu diria, em outubro de 2023, quando me tornei parco de Lumiar. Portanto, eu tomei posse nessa altura e constatei, deparei-me com uma preciosidade, uma relíquia, o crânio de Santa Brígida, que está na igreja do Lumiar, de que atualmente sou parco, desde 1283. Portanto, estamos a falar de séculos, de quase 8 séculos, da permanência da relíquia. E, portanto, Santa Brígida da Irlanda era uma figura que, para mim, era relativamente desconhecida. Sim. A partir dessa altura, obviamente, que me interessei por aquilo que fazia parte da história da comunidade de que eu passava a ser responsável. E daí que eu, a partir dessa altura, paulatinamente, pouco a pouco, me fui interessando, até porque as pessoas, de uma maneira muito continuada, me interrogam. Eu, assim como São Pedro diz, é preciso dar razões da nossa esperança, assim também eu tenho que dar, de alguma maneira, razões da área envolvente onde estou inserido. Claro. E de que tenho responsabilidades. E pronto, isto é agora uma longa história neste curto tempo. Sim. Mas dou a palavra à Bernadette. Então vamos lá, Bernadette. Pela minha parte, eu nasci no dia de Santa Brígida, que é o dia 1 de fevereiro. E, além disso, tenho a graça de viver, de residir atualmente na freguesia do Lumiar, que é onde se encontra o templo que alberga esta preciosa relíquia. E, portanto, eu diria que são estes dois pontos principais que me fazem ser muito devota a Santa Brígida. É o facto do dia do meu nascimento ser dia de Santa Brígida, da Irlanda, e também viver perto da igreja de São João Batista do Lumiar, onde se encontra o crânio, portanto, parte da cabeça de Santa Brígida da Irlanda. Muito bem. E como é que descreve, não é? Não sei, de vocês veem, não é? Quem que se querem responder de forma complementando um ao outro, não? Como é que descrevem os primeiros anos de vida de Santa Brígida? De que forma é que eles moldaram a sua santidade? Santa Brígida é uma figura que, à partida, e a partir do momento em que nasce, é uma figura em que tudo é que é improvável. Ou seja, tudo o que acontece após o nascimento, pela lógica humana, nada levava a crer que estivéssemos perante uma mulher que é uma legião. Ou seja, repare que o pai de Santa Brígida era pagão. Ela nasceu em 450, numa Irlanda isolada, é uma ilha, claro, completamente isolada, sim, fora do Império Romano, com tudo que isso significa de propagação da própria evangelização. Exatamente. Portanto, o pai é uma figura pagã, a mãe é uma escrava. Portanto, a escrava, há muitas teorias à volta disto. Até há quem ache que a mãe de Santa Brígida teria sido comprada, teria sido portuguesa, outros dizem que é da Galícia, e que teria ido comprada como escrava para a Irlanda. A questão é que era uma escrava muito bonita. E o pai de Brígida achou-lhe imensa piada e a engravidou. Resultante desta relação, deste adultério, como alguém escreve. E, portanto, o que acontece com Brígida? Graças a São Patrício, Brígida é batizada, a mãe é batizada por São Patrício, Brígida é batizada por São Patrício, e, na verdade, aquela mulher era uma bomba humana, de valores, de espiritualidade, de critérios, de preocupação pelas grandes causas do seu tempo, como veremos mais adiante, coincidem na sua transversalidade com as grandes causas com as quais ainda hoje nos debatemos. E, portanto, dada a realidade, digamos, cultural, sociológica, económica, estratificação social, etc., Brígida estava condenada a nascer, viver e morrer num anonimato extremo. O que é que fez com que ela fosse a mulher que ainda hoje perdura e vive na nossa mundividência, na nossa fé, nos nossos corações?
A gente pode dizer que é o desígnio de Deus. Certamente que foi o desígnio de Deus. Mas a verdade é que Deus não força ninguém nos seus desígnios. Claro. Digamos que a graça encontrou resposta numa natureza superior. E a natureza superior de Brígida deixou-se embalar, deixou-se responder e corresponder a tanta graça recebida. E, portanto, a origem dela é, de facto, tem tudo para ser tudo e potencialmente não ser nada, mas a verdade é que foi tudo no seu tempo e ainda hoje prevalece. Não sei se a Bernarda gostaria de acrescentar. Acrescentaria só a ruralidade, está muito presente, imagino que na infância e toda a sua vida, porque vivia numa zona rural e penso que isso também teve impacto na sua personalidade, porque muitos dos milagres associados a Santa Brígida são relacionados com a agricultura e com o gado. Portanto, penso que talvez seja essa nota da ruralidade com que ela nasceu e cresceu, que também teve impacto depois na sua vida futura. Muito bem. Quais são os principais traços de caráter que definem a santidade desta santa? Começou eu desta vez, então. Eu diria a bondade, a solidariedade e a mansidão. A bondade porque me parece que era uma pessoa naturalmente predisposta a fazer o bem e nunca o mal. Solidariedade porque também tinha uma predisposição natural a ajudar os outros. Ela distribuía alimentos, ela cuidava dos mais fracos. E mansidão porque também penso, segundo o que li, que era uma pessoa com um temperamento fácil, tinha uma índole pacífica e esse tipo de características atrai as pessoas, porque há relatos de que Santa Brígida da Irlanda atraía muitas pessoas a si e penso que essas características também lhe granjearam muita simpatia e aquela nota de santidade. Mas o mais importante de tudo, no fundo, era uma imitadora de Cristo. Então penso que era o principal traço de caráter que a levou à santidade, ser uma imitadora de Cristo. Eu pego numa palavra que usou Marta. Brígida era uma mulher de caráter. Ela tinha estrutura, ela tinha caráter, ela tinha personalidade. Mas ela conseguia conciliar aquela estrutura, aquele caráter, com um temperamento muito temperado, de uma certa firmeza suave. Exato. E era depois também muito criativa na sua maneira de estar. Por exemplo, era uma mulher, segundo os relatos, muito bonita. Bonita, não deixava nenhum homem, digamos assim, indiferente. Indiferente, sim. E era muito amiga dos pobres, mas muito amiga dos pobres. A palavra compaixão é sofrer com quem sofre. E ela não era nada insensível ao sofrimento envolvente. Houve uma altura em que, segundo os relatos, ela, por falar na questão da agricultura, do campo, ela viu pobres com fome e despejou o leite que havia lá em casa, o cântaro de leite, tudo aquilo, ela despejou tudo a favor dos pobres que estavam com fome. Depois ficou muito preocupada. A mãe vai chegar e nós não temos comida, não temos alimento. E manifestou a Deus essa preocupação. O que é que eu ia fazer? Eu dei o que tínhamos a quem precisava mais do que nós, mas na verdade é que nós já não temos para a nossa subsistência familiar. E dirige a Deus essa preocupação de tal maneira que encheu os cântaros de água e saiu leite. Portanto, houve ali o milagre, não da água em vinho, exato, mas da água em leite. De tal maneira que mais tarde o próprio leite se transformou em cerveja, aquilo que nós chamamos Guinness. E ela gostava muito de beber cerveja. Ela gostava mesmo da sua terra juventude. Pois, claro, agora, note-se que cerveja, naquele tempo, não era aquilo que nós entendemos por uma bebida alcoólica. Claro, claro. Era tipo água nutritiva, se quisermos. Portanto, ela era bebedora de um líquido chamado água nutritiva, a que hoje nos chamamos cerveja, e na altura andaria. O pai olhava para Brígida, vendo que ela se desfazia de tudo aquilo que era pessoal e familiar a favor de quem mais precisava, e disse: vou casar a minha filha, porque eu não aguento uma mulher que nos põe nesta situação. Era pagão. E ela pediu a graça a Deus de deixar de ser bonita.
peço-te, por favor, que eu quero viver em paz e quero me apaixonar por ti, e eu sei que tu sabes em que é que consiste a minha beleza. Que não é de fachada nem de aparência, mas é o teu nível de beleza que Deus aprecia em nós como ponto de partida. Exatamente. E mais importante. E nessa fase ela ficou tão feia, que até ficou cega de um olho. Até que depois deixaram de estar interessados nela. E ela concluiu: eu sabia que de facto a beleza que estes homens procuravam não é a interioridade da pessoa, mas a aparência. Digamos, da redução da pessoa a um objeto. Sim. Quando essa apreciação é redutora. Até que depois, enfim, foi para a vida religiosa e voltou a ficar bonita. Voltou ao seu estado original. Sim. E é verdade que quem acrescenta um conto, como é que é? Quem acrescenta um conto, acrescenta um ponto. Mas a verdade é que, como diz o italiano, se não é vero, é bene trovato. Ou seja, se não é exatamente assim, é mais ou menos assim, que importa a mensagem daquilo que era na sua beleza, da sua interioridade e na luta que ela teve que travar, nomeadamente com o seu pai, para dar mais tarde, para seguir o seu caminho com liberdade e empenho e missão. Sim, essa firmeza suave, não é? No fundo, ela foi um coração dócil à graça de Deus, não é? Sim. Muito bem. E que eventos significativos marcaram a sua morte e como é que isso influenciou depois a sua veneração? Pronto, o que eu sei da minha parte é que não foi uma santa mártir. E não há muita coisa conhecida sobre a morte de Santa Brígida, mas talvez o Sr. Padre possa acrescentar alguma coisa. Pela minha parte, parece-me que morreu na tranquilidade, não há indicação de nenhuma doença terminal e não li muita coisa sobre isso, sobre a parte do falecimento de Santa Brígida, a não ser que ocorreu no dia 1 de fevereiro. Okay. Marta e todos os nossos telespectadores, a mim parece-me que o que ficou desta grande mulher foi o seu legado. Reparem, nós temos que sair da nossa mundividência, do nosso paradigma, para perceber o que é que esta mulher significou no tempo em que viveu. Ela fundou mosteiros, ela fundou a cidade de Kildare. O ano passado, a comunidade de Kildare convidaram-me a participar, porque desde o ano passado, 1 de fevereiro, passou a ser feriado nacional, em homenagem a Santa Brígida. Eu não sei se existe algum irlandês que não conheça Santa Brígida. Até porque os irlandeses, nesta passagem, digamos, o 1 de fevereiro, no tempo de Brígida, era uma espécie de início da primavera. E, portanto, nesta passagem de estação, todos os irlandeses, ou pelo menos é cultural e muito transversal à sociedade irlandesa, fazer as chamadas cruzes de Santa Brígida. E, portanto, é uma realidade que está muito enraizada na vida dos irlandeses. Portanto, nós recuamos ao tempo de Santa Brígida e, a partir dos conventos, dos mosteiros que ela fundou, a começar em Kildare, mas depois masculinos e femininos, em que ela depois passa a ser uma espécie, não é ela, mas é a abadesa do mosteiro, passa a ser uma espécie de governante da cidade que fundou, e durante séculos e séculos ela pede para que não seja a única a governar a cidade, mas também o responsável do mosteiro masculino governa a cidade juntamente com ela. E, portanto, houve sempre ali uma certa autoridade partilhada entre estes dois durante séculos. Mas a mim parece-me que o principal que está muito presente no que ela nos deixou é o seu legado na perspectiva social, de atenção aos mais pobres, na perspectiva cultural e intelectual. Os mosteiros que ela fundou eram focos de cultura, de aprendizagem, para toda aquela gente que não havia outra instância de aprendizagem, a não ser aqueles mosteiros onde se produzia cultura. A questão que ainda hoje se fala tanto da emancipação da mulher, do lugar da mulher na sociedade, em que ela foi uma protagonista incrível, do reconhecimento da dignidade da mulher como agente de transformação na sociedade, já no seu tempo. A questão do respeito pela natureza. O Papa Francisco não para de reforçar a importância de respeitarmos a natureza, a nossa casa comum. Ela foi
Os chamados poços de água de Santa Brígida são famosos pela sua relação de respeito para com a água já naquele tempo. Está a ver? A questão da paz. Nós estamos num tempo em que havia muitas guerrilhas entre as tribos, entre aquelas... E ela era uma espécie de mediadora entre mundos que não se cruzavam, a não ser pela mediação, neste caso, de uma mulher que conseguiu a reconciliação e a paz em muitos mundos que se guerreavam entre eles. Portanto, a mim parece-me que o seu legado, o legado que ela deixou, e que é de uma atualidade que está na agenda do dia, e temos tanto a aprender com uma mulher que morreu, mas não desapareceu. Estamos mesmo a terminar. Eu só queria falar aqui do simbolismo da cruz de Santa Brígida, porque há uma dada altura que fala aí sobre a cruz. Qual o seu significado na tradição cristã? Eu, antes disso, e antes de dar a palavra à Bernadette, se ela assim desejar, eu gostava de fazer referência a esta cruz, que é a cruz de Santa Brígida, que está aqui à frente deste vaso, que o ano passado, quando visitei a cidade de Kildare, a trouxe. Ela veio mesmo da Irlanda. Da Irlanda. Esta cruz é atribuída a Santa Brígida e nasceu numa situação em que Santa Brígida é chamada para assistir o moribundo, que estava pagão, que estava no leito da morte. Sim. E ela pegou em juncos, que são uma espécie de... Como é que se... Juncos, uma espécie de... Ramos? Ramos, exatamente, ramos. Pegou e começou a tecer a cruz ao pé daquele moribundo, rezando por ele, e para que a saúde que no corpo já... A vida é como é, já estava naquela fase, que fosse de alguma maneira revivida na dimensão da interioridade do espírito. E, portanto, esta mulher, espontaneamente, começa a tecer esta cruz junto ao moribundo, falando-lhe de Cristo, que a cruz pode ser expressão e sinal de libertação e de salvação. Aquele moribundo acaba por aquele no leito da morte se converter, ser batizado, e aquilo teve tanto impacto naquela comunidade local e mais alargada, que todos os anos, nas escolas na Irlanda, nas associações, nas famílias, as pessoas fazem uma cruz com juncos parecida com esta, queimam a do ano passado, a cruz anterior, queimam, e fazem uma nova cruz e colocam na porta, na sua casa, também como sinal de fé. A gente pode chamar sinal de sorte e pode ir pela perspectiva da superstição. Sim. Os símbolos têm esta força que são a expressão simbólica da fé que nos anima. Eu quero crer e quero sublinhar esta perspectiva, que a cruz que as pessoas fazem culturalmente, pegam naquela elementos da natureza, os juncos, e fazem e refrescam, atualizam todos os anos esta cruz de uma maneira manual. Há quem chama isto uma espécie de ser a cruz, é uma espécie de liturgia popular. Uma espécie de liturgia popular. E tem esta força simbólica associada a Santa Brígida, por sua vez associada a esta conversão que aconteceu naquele doente no leito da morte. Não sei se a Bernadette quer acrescentar alguma coisa. Só acrescentar que acho fascinante existir uma cruz cuja artesã foi uma santa, neste caso Santa Brígida da Irlanda, e que chegou aos nossos dias, que passou de geração em geração e que podemos ter atualmente. É sempre ressignificado. Exatamente. Muito bem. Então chegamos rapidamente ao final da primeira parte. Volte connosco na segunda parte para conhecer mais sobre Santa Brígida. Bem-vindos de novo ao programa Manhã Viva. Nesta segunda parte vamos continuar a nossa conversa sobre Santa Brígida da Irlanda e vamos focar significativamente na ligação à Igreja de São João Batista no Lumiar. Este espaço sagrado não é apenas um local de culto, mas um ponto de peregrinação para muitos, especialmente irlandeses que visitam Lisboa, não é? Em peregrinação, em busca da fé, não é? E devoção. Vamos desvendar como a relíquia de Santa Brígida chegou até nós e o que ela representa para a comunidade. A história da sua cabeça, que repousa na capela, está envolta em mistério e devoção.
Então, prepare-se para descobrir mais sobre esta fascinante conexão, não é? Esta fascinante história, não é? Sobre esta santa. Mas não sem antes terminarmos a nossa rubrica de saúde e bem-estar com a Inês Alvim. Ora, venham connosco. Então já estou aqui com a Inês, não é? Inês, vamos falar então da preparação, não é? Da alimentação na gravidez, sim ou não? Sim, é fundamental. Nós falámos de epidural, até posso acrescentar também, porque não mencionei há pouco que um dos fatores também associados aqui à toma de epidural durante o trabalho de parto também tem consequências na amamentação. Até foi feito um estudo científico em 2015 que nos veio dizer que os bebés que nasceram de partos com recurso à epidural tiveram maiores dificuldades na pega inicial e também uma menor ressucção neste pós-parto imediato. Portanto, também é muito importante preparar-nos na gravidez para sabermos realmente o que é que podemos escolher ou não. Quanto à tua pergunta, se devemos preparar a amamentação na gravidez, sim, claro. Primeiro porque a mãe precisa de saber como amamentar e sabemos que traz muitas vantagens esta mãe saber como levar este bebê à mama, saber quais são os benefícios do aleite materno e também traz mais confiança e aumenta a taxa de sucesso do aleitamento materno. Muitas pessoas ainda acreditam que amamentar é intuitivo. Esta ideia é uma ideia não totalmente certa, porque se antigamente era verdade, nós víamos muitas mães a amamentar, há 200 anos atrás, não é? Exato. As casas estavam cheias de filhos, nós aprendíamos socialmente este comportamento de amamentar. Hoje em dia é muito raro nós vemos alguém a amamentar, inclusive em público, não é? Portanto, é algo que é essencial preparar na gravidez. Muito bem. E nesta fase é importante que a mulher entenda os benefícios da amamentação, não é? Sim. Quais são esses benefícios? Então, temos benefícios quer para o bebê, quer para a mãe. Para o bebê, sabemos que protege contra infecções gastrointestinais, contra infecções respiratórias, também previne a morte súbita do lactente. Está associada também à amamentação a um maior índice cognitivo do bebê, também que mama. E este bebê que for amamentado também tem um menor risco de ter obesidade e diabetes tipo 2. Isto até na vida adulta. Para a mãe, os benefícios têm logo benefício no pós-parto imediato, porque previne hemorragias no pós-parto. Ajuda também o útero a voltar ao sítio, portanto a contrair na evolução uterina. E também fortalece aqui esta ligação da mãe e bebê, fortalece muito o vínculo entre os dois. O que vai reduzir, por um lado, a depressão pós-parto, que acontece algumas vezes, não é? Sim, portanto, tem muitos benefícios, para além de não existir nenhum leite, como o leite da mãe, que é um leite vivo, não é? Muitas pessoas não sabem, mas o leite materno adapta-se. Portanto, se o bebê estiver com uma infecção, esta informação vai ao cérebro da mãe e a mãe vai produzir um leite diferente para combater nesta infecção. Portanto, é um leite vivo. Da vida, não é? Sim. É incrível mesmo. Sim. Pronto, realmente são informações muito, muito interessantes e que convém estar mesmo muito informado. E que mitos existem à volta desta questão da amamentação? Há muitos, não é? Por falar... Acho que todas as mulheres que pensam amamentar ou que estão a amamentar ouvem sempre alguns mitos. Um deles é que o leite é fraco, não é? O nosso leite não é fraco, ele vai suprir todas as necessidades que o nosso bebê precisa, com todos os nutrientes. Muitas vezes o que acontece é que esta pega não está efetiva, portanto a pega do bebê não é melhor, ou outros problemas que o bebê tenha, e é preciso corrigir para esta produção voltar a equilibrar-se. Também outro mito muito associado é que a partir dos 6 meses o bebê não precisa de mamar. E que há outros leites menores, não é verdade. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebés mamem pelo menos até aos 2 anos. Portanto, esta amamentação até se deve prolongar no tempo se mãe e bebê estiverem bem com isso. Também outro mito muito associado é que quem tem mamas mais pequenas não vai conseguir amamentar. Não é verdade, portanto o tamanho do peito não influencia nada a amamentação. Acho que estes são assim 3 mitos que eu decidi trazer hoje também para falarmos. Coloca a beleza
exterior à frente, não é? Sim. Tipo, amamentar, faz cair o peito, essas Sim. coisas assim, não é? Então, amamentar, claro que o nosso peito vai sofrer algumas diferenças, não é? Mas a verdade é que nós, como mães, queremos sempre o melhor para os nossos bebés, não é? Então, se sabemos que amamentar tem tantos benefícios para eles, porque não escolher nutrir para os eles nossos e bebés? para quem para eles e para amamenta, nós, não é? exatamente. Então, É isso. Obrigada, Marta. Inês, então até ao próximo programa, Obrigada. não é? Com mais informações, Com mais informações muito importantes. Obrigada. Obrigada a nós. E também, pronto, vamos terminar o tema deste programa. Não quero perder mais tempo, porque ainda temos muitas coisas para desvendar sobre Santa Brígida da Irlanda. Então, retomando aqui a nossa conversa, perguntava-vos como é que se estabeleceu a ligação entre Santa Brígida e Portugal, especialmente no contexto da Igreja do Lumiar. Santa Brígida é conhecida como Santa Brígida da Irlanda e muito associada à cidade de Kildare, porque foi a cidade que ela fundou no século V. A verdade é que ela veio ter ao Lumiar, a partir, segundo os documentos, ou pelo menos a tradição, a partir de 1287. A Igreja do Lumiar remonta a 1266, portanto, logo após a sua construção como capelinha. Aquilo depois também foi crescendo ao longo dos séculos, até ao século XVII, em que foi mais ampliada. E, portanto, a verdade é que o crânio de Santa Brígida aparece na Igreja do Lumiar nesse ano de 1283. Como é que aparece lá? Há muitas teorias. Há imensas teorias. Nós vamos estudar estes dados históricos e, de facto, quer dizer, o que é que nós temos com 1500 anos, num tempo em que não havia a escrita como nós hoje a entendemos, Exatamente. no tempo que não havia a documentação, enfim, que não havia os registros como nós hoje entendemos e são esperados para poder haver rigor histórico. Isto é tudo muito de tradição, daquilo que nos chega aos nossos dias, do ponto e do conto. De qualquer maneira, aquilo que é mais ou menos aceite é que havia muitos ataques lá na Irlanda, porque ela inicialmente foi sepultada no mosteiro de Kildare. 300 anos depois foi para a cidade Downpatrick, onde estava sepultado São Patrício e São Colombo. Colombano. E, portanto, ela mais tarde, por causa daquelas invasões, 3 cavaleiros pegaram no relicário, no crânio, e foram em direção à Terra Santa, na expectativa de que na Terra Santa ela ficaria em lugar seguro. Portanto, o crânio, a relíquia. Sim. E que não seria vandalizado e destruído pelos vândalos, se quisermos. E tiveram a feliz sorte, ou a oportunidade, ou a providência assim quis, que parassem em Lisboa. E depois, no tempo de Dom Dinis, que tinha mandado fundar o mosteiro de Odivelas. Portanto, há uma relação muito próxima entre o próprio mosteiro de Odivelas e a nossa Igreja do Lumiar, até porque houve 2 tentativas de que a relíquia ficasse no mosteiro de Odivelas, mas, paradoxalmente, e sem ninguém perceber porquê, as 2 tentativas foram falhadas, porque a relíquia ia ter à Igreja do Lumiar. E uma das vezes ela aparece mesmo na porta da Igreja do Lumiar. Isto quer dizer que provavelmente ela não tinha asas para voar, mas algum anónimo tratou de a colocar, de a transportar do convento de Odivelas para a Igreja do Lumiar. Os 3 cavaleiros que trouxeram a relíquia da Irlanda em direção à Terra Santa e que ficaram lá no Lumiar, há várias teorias sobre a razão pela qual lá ficaram. A que prevalece é que Dom Dinis foi decisivo nessa permanência. Eles acabaram por ser acolhidos, a sua sustentabilidade passou ali pelo Lumiar e atualmente estão sepultados
as suas campas são na capelinha, digamos, na parede lateral onde se encontra a relíquia de Santa Brígida, ou seja, eles partilham quase que o mesmo muro. Okay. Se vamos na parte exterior da igreja, encontramos as 3 campas dos 3 cavaleiros, e da parte interior há ali uma espécie de nicho onde está depositada a relíquia. A relíquia da parte interior da capela, da igreja. Sim, Capela, que veio mais tarde. Hoje a igreja é grande, é muito grande, tem uma capacidade, um bocado de sorte, para 600 pessoas. Sim. Mas inicialmente era a pequena capela que ainda figura lá naquele espaço. Da parte interior, com aquele nicho, encontramos o relicário de Santa Brígida, e da parte exterior, na parede, estão incorporados as 3 sepulturas dos 3 cavaleiros, cuja Terra Santa acabou por ser a igreja de Lumiar. Muito bem, muito bem. Como a festa litúrgica de Santa Brígida é celebrada hoje em dia, tanto na Irlanda como em Portugal? O Sr. Padre esteve na Irlanda, saberá explicar melhor do que eu, porque a Irlanda ainda é um destino a conhecer futuramente, tão breve quanto possível, para mim. Eu quando cheguei ao Lumiar, a 23 de setembro de 2023, passando alguns dias, eu comecei a constatar que havia uma passagem de peregrinos irlandeses para visitar a relíquia. Aquilo é ponto de paragem, é um santuário para os irlandeses. Claro. O ano passado, a 1 de fevereiro, temos a festa, e costumamos convidar sempre a embaixadora, que é uma senhora da Irlanda, portanto em Portugal, a embaixada da Irlanda em Lisboa, e há sempre irlandeses que vivem em Portugal, em Lisboa, e que participam na nossa festa, que é tudo muito simples. O ano passado, em março, tivemos o Presidente do Parlamento irlandês de visita oficial a Portugal, e eu percebi que a primeira estação era a Igreja de Lumiar, porque atrasou-se, e eu perguntei porquê. Então o avião estava atrasado, quer dizer que ele aterrou e do aeroporto foi para lá, foi primeiro lá a visitar e venerar as relíquias de Santa Brígida, e depois é que seguiu o caminho para a sua visita oficial a Portugal. Portanto, para mim foi também um processo. Eu tinha acabado de chegar, caí na conta destas visitas, até que nas primeiras, eu diria, talvez 2 meses depois, tive uma senhora irlandesa que entrou em contacto com a Secretaria da Igreja, que gostaria de se encontrar comigo. Eu recebia, e ela simplesmente me pedia, Georgina, simplesmente me pedia, em inglês, o que eu desejo é que possamos fazer connections between Lumiar e Kildare. Pois. Ela era de Kildare. Claro. E, portanto, isso é muito importante que, digamos, que não seja considerada só, digamos, as relíquias de Santa Brígida da Irlanda para os irlandeses, mas já que vocês têm aqui algo que para nós é expressivo, é simbólico, é uma relíquia de alguém que é muito importante para a Irlanda, que é o padroeiro da Irlanda, que haja mais ligação entre estas. Ela convidou-me depois, em ligação com a comunidade católica de Kildare, convidou-me, ou pelo menos tratou, agilizou a minha ida a Kildare. E eu confesso que a agenda do período Lumiar é tão intensa, que eu resisti. A questão não tenho tempo a perder. Não é isso. O tempo não se perde quando é bem ganho. Mas eu tinha prioridades. E tinha prioridades no dia-a-dia das pessoas da comunidade. Claro. E não tinha, literalmente, espaço. Não tinha uma semana. Aquilo eram as festas, claro, com princípio, desenvolvimento, etc. E um colega meu, meu assistente, Padre Jorge Oliveira, tratou de me apresentar as razões todas pelas quais, ou devido às quais, eu devia ir a Kildare. Era mesmo importante que fosse. É importante que aceites. Portanto, eu fui um bocadinho movido pelo desejo de dar ouvidos a quem tem uma perspectiva um bocadinho distinta. Sim. Ele já lá está há muitos anos. Eu tinha acabado de chegar. Eu acho que foi um abençoado tempo o facto de ter lá ido. Conheci na Irlanda o quanto é importante esta figura para os irlandeses. Não é uma coisa do passado, não é uma quimera, não é uma coisa do passado, mas é uma realidade que está tão viva numa Irlanda que sofre uma crise religiosa, social, terrível. Sim. A Igreja foi tão importante na Irlanda, na cultura,
os valores humanos, os valores sociais, a defesa da dignidade, etc. Foi tão importante e nos últimos anos, por razões que mais ou menos são conhecidas, levou um abalo digamos, de identidade e existência na sua missão, que vive uma crise. Provavelmente, se Deus é o único que nos salva, Ele também tem os seus mecanismos e as suas figuras, e os seus apóstolos e apóstolas. Sim. E provavelmente esta figura do passado, que salvou, que de alguma maneira foi importantíssima para a afirmação do cristianismo na Irlanda, provavelmente é uma plataforma, é um meio, é uma riqueza para que a Irlanda se reencontre novamente com a sua identidade católica, cristã, humana e por aí fora. Cultural, portanto, cultural. Portanto, para mim, a ida do ano passado à Irlanda, a Kildare, foi muito importante para compreender a peregrinação permanente dos irlandeses de Lisboa e também para celebrar. Este ano celebramos com muito mais afinco, simples, mas com muito mais afinco. Até a dança irlandesa tivemos. Portanto, para mim foi muito importante para estar mais convicto daquilo que, tanto quanto de mim depende, se promove na Igreja de Lumiar. Quando eles me disseram que precisavam que nós os recebêssemos às 11 da manhã, aquilo implicou uma certa logística, porque nós estamos preparados para, à segunda-feira, ter alguém disponível do nosso staff para... Não é só abrir a igreja, é acolher as pessoas, é tirar a relíquia do nicho, levá-la para o altar, é toda uma logística que isto implica. Mas não foi uma questão fazer... Ou seja, fizemos e fazemos tudo por tudo para acolhermos bem os irlandeses que nos procuram. E pronto, existem, claro, os elementos da sua vida que inspiram as pessoas na busca da santidade, não é? Já falaram um pouco. Se quiserem também explorar mais esta realidade, as pessoas, claro, têm aqui uma devota portuguesa, não são só os irlandeses que passam lá, mas compreendem e vivem essa espiritualidade perpassa para as suas vidas do cotidiano. Se me pedir uma comparação, eu acho que não há comparação entre o modo como os irlandeses se relacionam com esta figura, que é católica, que é da Igreja e que é natural da Irlanda, e os nossos. Também me parece que estas coisas não se impõem. Estas coisas vivem-se, proporcionam-se, oferecem-se e criam circunstâncias. Agora, de facto, há uma percepção de que a Santa Brígida da Irlanda está connosco. Nós guardiãos de uma relíquia da Irlanda. Agora, o facto, a ironia, enfim, a história tem destas ironias. O facto de nós ali termos a relíquia de Santa Brígida da Irlanda e não estar na Irlanda, mas estar em Lisboa, também lhe dá a sua dimensão universal. Ou seja, em bom rigor, a nossa pátria é o céu e todas as pátrias onde vivemos têm um caminho para o céu. E, portanto, a Santa Brígida da Irlanda, a partir do momento em que é santa da Igreja, é património da humanidade e de humanidade. E, portanto, eu compreendo que aquela figura, aquelas relíquias sejam particularmente relevantes para um irlandês. Compreendo que nós temos quase que a missão de guardar um tesouro irlandês que está à nossa guarda, que não tem o mesmo significado para nós, eu percebo isso, mas não creio que aquilo passe ao lado das pessoas, dos membros da grande comunidade do Lumiar. A mim, que estou lá grande parte do meu tempo, e quando há grupos de irlandeses que se comunicam antes, a mim dá-me devoção, sempre que posso, sentar-me num cantinho e ver, à distância possível, a fé e a devoção que aquelas pessoas têm no próprio toque. A arte sensível de tocar o sagrado, que é uma expressão muito afetiva, muito devoção, mas tem a sua expressão. Então as pessoas, é curioso que as pessoas
relacionam-se com uma relíquia, veneram-na como se fosse tocar no tempo que está para além do tempo. Sim. E depois também, por falar nessas sensibilidades de toque, eu comecei a constatar que as pessoas nos pediam: vocês não têm relíquias para nós podermos levar? Não, a relíquia é o amor e a mensagem de Santa Brígida. Claro. Mas desta procura nasceu o desejo de termos lá alguma coisa para proporcionar às pessoas. E por isso mandámos fazer, por exemplo, esta medalha, que é a medalha Santa Brígida. Sim. São coisas muito simples, sim, mas para as pessoas têm um valor incrível. Mandamos fazer este porta-chaves que tem lá na Secretaria, que tem Santa Brígida e a Igreja de Lumiar. Para as pessoas isto é de uma força expressiva, etc. Uns terços que são muito bonitos, que por um lado tem este ícone de Santa Brígida e do outro lado tem a Igreja de Lumiar, onde se encontra o ícone de Santa Brígida. E percebemos o quanto estes, digamos, sinais, isto é quase como os sinais de trânsito, só valem para nos ajudar a ir mais longe. Claro. E percebemos o quanto estes sinais ajudam as pessoas no prolongamento, digamos, da veneração a alguém que diz tanto a esta comunidade irlandesa. Muito bem. Terminamos esta segunda parte. Não sei se a Bernadette gostaria de deixar uma mensagem como devota de Santa Brígida. Sempre que posso, entro naquela igreja e inclino-me perante a relíquia e faço uma breve oração e recomendo a todos que estejam curiosos para conhecer melhor a história de Santa Brígida e ir à Igreja do Lumiar, fazer essa experiência de estar perante uma relíquia de uma santa fascinante. Muito bem, já vejo que tem aí o livrinho, não é? O devocionário, é isso? É o livro de Santa Brígida, eu acho que é a única obra existente sobre a vida de Santa Brígida. Foi escrita por um monge irlandês e basicamente retrata vários milagres associados a Santa Brígida, como por exemplo as vacas darem leite 3 vezes por dia, transformar o tanque de água em cerveja para matar a sede a leprosos, e para mim o milagre mais fascinante é alterar o curso de água, o curso do leite de água, para não sobrecarregar os mais fracos no seu trabalho, que estavam a construir uma via de comunicação, uma estrada, algo assim, fantástico, uma infraestrutura. E os milagres também associados a Santa Brígida. E pronto, e recomendo a leitura deste livro, quem puder. Foi escrito por este, como disse a Bernadette, monge irlandês. Sim, por este monge irlandês, mas foi editado e foi compendiado, digamos assim, por um jesuíta. E portanto ele está em 2 línguas, está em português e em latim, um bocado para ser fiel às origens. Exatamente. Portanto é uma ótima oportunidade para quem não souber latim fazer um curso de latim e depois ler o livro, que vale a pena, mas tem a informação básica sobre esta figura que é Santa Brígida, através do original deste monge que escreveu 300 anos depois de Santa Brígida ter morrido, mas que isto resulta do próprio monge, de um trabalho muito intenso, e destes agora que o fizeram a composição também. Muito bem. Sim. Muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto ter-vos aqui. Obrigada. E também por conhecer um pouco mais sobre Santa Brígida da Irlanda. Muito obrigada. Com muito gosto. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado por ter estado aí desse lado. Já sabe que pode sempre acompanhar o nosso programa no canal do YouTube, Canção Nova Portugal, também através do nosso Facebook ou do nosso site cançãonova.pt. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.